Congresso Nacional aprovou o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação. Ele era previsto na nossa Constituição Federal, mas ainda não havia sido criado oficialmente. Para saber de fato o que é o sistema e como ele afeta a educação básica brasileira, eu converso agora com duas consultoras legislativas do Senado Federal, a Isana Nascimento, e eu também converso com a Luana Bergman. São duas consultoras legislativas da área da educação, então vão falar com muita propriedade sobre o tema. E, gente, não tem como começar esse programa sem perguntar o que é o Sistema Nacional de Educação. Você começa, Isana, Luana, você vai complementando, isso aqui é uma conversa, tá? Então, a ideia do Sistema Nacional de Educação, que foi incorporado à nossa Constituição, né, a Constituição Federal, ela é uma ideia que resgata para o campo educacional uma dimensão bastante importante, às vezes esquecida, que é a ideia prevista em dispositivo constitucional de que há necessidade de que haja colaboração entre os entes federados. Nós temos um pacto federativo que distribui, no caso da educação, as responsabilidades e as competências para a União, para os estados, o Distrito Federal e os municípios, de uma forma concertada, e nesse sentido de concerto musical, vamos dizer assim, não é? A ideia é que haja entre esses entes responsabilidades, mas que cada um deles tenha a sua responsabilidade, mas que cada um deles também tenha e possa contar com aporte, sustentação financeira, sustentação técnica, para levar a cabo a sua missão, o seu trabalho, enfim, a sua atribuição constitucional. Então, o Sistema Nacional de Educação, ele vem exatamente nesse contexto, no contexto de fazer com que os diferentes entes federados, as diferentes instâncias, os sistemas de ensino e as redes de ensino, conversem, dialoguem e se apoiem mutuamente. Essa é a ideia básica, né, Luana, do sistema. Perfeito. Eu só adicionaria, concordando com a Isana, que já deu esse panorama perfeito, que o sistema, como a Constituição já previa, ele agora vem como se fosse uma espécie de mesa permanente de negociação e colaboração e conversa para que os entes federados, já que a educação é uma tarefa compartilhada, não é? Pela União, pelos estados, municípios, enfim, para que eles possam conversar. Antes disso, a Constituição já nos dizia que era preciso organizar o regime de colaboração, mas não se sabia muito bem o como, quais eram as regras. Então, agora nós temos, com o Sistema Nacional de Educação, o conjunto de regras, parâmetros, objetivos, princípios comuns, para que essa orquestra fique mais afinada. Isso é bom, né? E aí eu vou começar pegando o gancho da Luana, mas você vai complementando também, Isana, por favor. É bom porque estabelecendo essa gestão, fica mais fácil também a gente cobrar como sociedade, não é? Exatamente. E o próprio sistema criou um conjunto de instâncias de participação social, né? Tem vários, enfim, coletivos que o sistema estabelece, mas um deles são fóruns, conferências nacionais, estaduais, municipais, estaduais de educação e conferências, não é? Que acontecem de 4 em 4 anos para que a sociedade também possa participar do debate educacional e incidir nos objetivos, nas metas, acompanhar como é que as coisas estão acontecendo na política. Deixa eu fazer uma pergunta mais específica, uma coisa que me chamou a atenção. Os parlamentares chamavam muito de SUS da educação. Me explica como é que seria, por que eles estavam chamando tanto, Isana, de SUS da educação? É porque guarda uma semelhança em relação ao papel que existe de... Vou dar o exemplo do SUS, não é? Que não é minha área de especialização, mas pela experiência até de vida, a gente sabe que, por exemplo, em algumas localidades, você tem a necessidade de... Alguém teve uma doença muito grave, precisa fazer, por exemplo, um tratamento para câncer. E aquela cidade, o Brasil são muitos, o Brasil é vasto, com perdão do clichê e do chavão, tem dimensões continentais e, portanto, você tem realidades muito distintas, inclusive em termos de sustentação financeira dos municípios. Então, você tem, no caso do SUS,
são feitos consórcios, são feitos, né, arranjos de atuação em que esse paciente ele não pode se tratar na cidade dele, que tem 5.000 habitantes, que não tem nem mesmo um hospital com os recursos que ele necessita de quimioterapia, de radioterapia, etc. Então, ele vai para a cidade vizinha. Há entre esses prefeitos, vamos dizer assim, uma conversa, uma discussão, há entre eles uma pactuação, que é uma palavra importantíssima, né, para entender o Sistema Nacional de Educação. Há entre eles uma pactuação de tal forma que aquele paciente, que é ali, vamos dizer assim, em cargo, né, como pagador de impostos e cidadão em cargo daquele município, ele se trata no município vizinho. E esse tipo de conversa acontecia no Brasil de forma esporádica, acontecia no Brasil de forma, vamos dizer assim, aleatória. Então, há casos e relatos, por exemplo, de uma criança que mora numa área rural que fez o ensino fundamental todo no município. Aí foi para a primeira série do ensino médio. Aí já é, aspas, responsabilidade do Estado. O que acontecia? Não havia conversa desse município com o Estado, ali onde... E aquela criança, o transporte que ela pegava em dezembro, ela já não pode pegar em fevereiro. Então, é claro que nós estamos dando um exemplo até anedótico, mas você multiplica isso daí para outras dimensões. Você tem dimensão de infraestrutura. Então, será que a escola do Estado não pode usar aquela quadra do município? Vamos pactuar isso no âmbito do Sistema Nacional de Educação? Será que o Estado não pode... será que, enfim, é uso de aparelho público, é uso de equipamento público, é compartilhamento até eventualmente de profissionais, é a criação de uma cultura entendendo que o direito constitucional à educação, ele está, vamos dizer, um patamar acima de determinados limites e, vou usar a palavra, desconversas que eventualmente possam acontecer entre diferentes partidos e ideias políticas e assim sucessivamente. Eu gostei que aqui ficou bem clara a imagem. O Sistema Nacional de Educação é o maestro dessa orquestra e ele vai organizar para que isso funcione bem, não é? Pode falar. Agora, é importante também trazer a ideia. E a ideia que você trouxe do SUS é bem interessante para a população em geral, porque todos nós conhecemos o SUS. Ela é uma comparação interessante, mas ela não é exatamente perfeita. Primeiro porque uma semelhança existe, como a Sana estava trazendo. Tanto o SUS como o SNE trazem as comissões intergestores, não é? Que são as mesas de negociação. Vai haver uma mesa nacional e 26 mesas estaduais, em que os estados e os municípios vão sentar juntos. Isso acontece no SUS, também vai acontecer no Sistema Nacional de Educação. Mas, diferentemente do SUS, o Sistema Nacional de Educação, ele é o que o campo da educação nós gostamos de chamar de sistema dos sistemas. Ele não unifica como o SUS faz, não é? Nós ali... o Sistema Nacional de Educação mantém as autonomias federativas, isso é muito importante. Exato. Ele não centraliza tudo na União, não é? E, enfim, não cria um caixa único, por exemplo, né? Os financiamentos continuam sendo, não é, dos entes, mas essa ideia para a população em geral é muito interessante, de fato tem muita semelhança. Ele organiza, na verdade, e facilita com que essa gestão continue do início ao fim da formação básica, né? Perfeito. Deixa eu falar de um ponto que é muito interessante, que há sim uma unificação, e aí eu vou começar perguntando para você. Eu vi que o Sistema Nacional de Educação, Luana, ele vai fazer a unificação dos dados de cada estudante. Isso é revolucionário, né? Essa foi uma novidade muito interessante que o projeto trouxe. Há várias funções integradoras, não é, que o sistema traz. Então, o planejamento, o financiamento, a governança, a avaliação e os padrões de qualidade. E aí, para você fazer a governança e todas as outras funções integradoras funcionarem, é importante que você tenha evidências comuns. Então, eles chamaram de Infraestrutura Nacional de Dados Educacionais, né? A INDE, a sigla ficou assim. E aí a ideia é que os entes, não é, todas as esferas, possam compartilhar dados, desde que, claro, mantida a segurança de dados pessoais, de crianças, de adolescentes, claro, mas para que você possa, de alguma maneira, melhorar a gestão. Quando a gente tem mais acesso a dados, a gestão costuma melhorar, não é? Então, a ideia de que você consiga criar um banco nacional
com dados que já existem, na verdade. Nós temos, enfim, o INEP reúne um conjunto de dados, a CAPES, outro, e o Sistema Nacional de Educação, ele trata desde a educação infantil até a pós-graduação, não só a educação básica, também a educação superior. Então, vai haver uma integração de dados muito interessante de todos os níveis e etapas da educação. Outra novidade, aí eu começo perguntando para você, Isana, é o CAC, né? O custo aluno qualidade. Explica para a gente o que é. Então, o custo aluno qualidade, também incorporado à Constituição, ele parte de uma ideia básica. Todo brasileiro, de 0 a 17 anos, neste caso, na educação básica, tem o direito a determinado tipo de escola. Parece muito, né? Talvez quem esteja nos ouvindo diga, nossa, mas isso já não é? Sim, isso é, mas a gente não tinha uma espécie de cálculo referencial para estabelecer quais são os padrões, quais são os chamados insumos que toda escola precisa ter. Vou dar um exemplo básico, que a lei remeteu ao regulamento, então vai haver, no âmbito de uma dessas comissões de pactuação entre gestores, intergestores, no âmbito na esfera dessa comissão, vão ser estabelecidos quais seriam esses padrões. Mas eu vou citar um exemplo. A gente tem nós que estamos, né, nós aqui que trabalhamos numa capital, nós perdemos um pouco a dimensão do que é realmente o país e que, por exemplo, menos da metade das escolas brasileiras tem esgoto, dispõe de acesso ao saneamento básico, né? Vamos dizer assim, a rede de esgoto. Então, o CAC, o custo aluno qualidade, vai listar, por exemplo, acesso à rede de esgoto, vai listar, por exemplo, sala de leitura ou biblioteca, porque a promoção da leitura é fundamental para a gente realmente avançar em termos de padrão, de qualidade. Então, nós temos, a partir do CAC, vai ser estabelecido um custo, quanto é que cada aluno, vamos dizer assim, vai no país, o que é o básico do básico para ele estudar, para ele ter acesso realmente ao ensino de qualidade que se pretende oferecer aí para o país, né, para todos, seja o brasileiro que está aqui numa capital, seja o brasileiro que está em regiões mais afastadas dos centros urbanos. Então, realmente, ele tem uma característica muito interessante, nós vamos a conferir, porque agora ele vai ser estabelecido, ele vai ser implementado, mas realmente é uma conquista das crianças e dos jovens brasileiros. Você falando, aí me lembrou, esse Brasil profundo, que é muito diferente, não é? Então, a ideia seria reduzir as desigualdades, não é? Garantir que todos tenham acesso às mesmas coisas. É fantástico também. Por favor. É importante eu complementar também, mas isso que você está trazendo, a desigualdade e o panorama que a Isana trouxe, porque o padrão de qualidade, ele é um padrão mínimo, isso é importante de lembrar. E também não significa que todas as escolas serão iguais, não é? É padrão de qualidade, não é qualidade padrão, não é? Porque o Brasil é um mosaico, muitas diferenças, desigualdades, inclusive, mas não é necessário que todas as escolas funcionem da mesma maneira em todos os lugares. Nós vamos preservar as autonomias, mas é importante manter as especificidades locais. Isso, mas com um padrão de qualidade para todos. Vamos falar um pouquinho dos desafios, né? A gente está falando de muita coisa boa, interessante que está surgindo, que o sistema cria, mas ele tem umas metas ambiciosas. A primeira é acabar com o analfabetismo. Luana, a gente consegue vislumbrar isso para quanto tempo? Olha, essa é uma pergunta difícil, mas veja, nós temos agora um conjunto de desafios já imediatos, né? A lei deve ser sancionada em breve, em até 90 dias a União e os estados precisam montar suas comissões intergestores, então tirar do papel, não é isso? Então, montar suas mesas de negociação e os entes têm até 2 anos para ajustar suas legislações específicas. Então, nesse período, ele é um recém-nascido, né? Nós vamos ter que cuidar muito bem, né? Com muita proximidade,
mas nós tendemos a pensar que agora, com o SNE, acaba que o campo educacional fecha o quadrilátero da Constituição, né? Então, financiamento, planejamento decenal, Base Nacional Comum Curricular e agora o Sistema Nacional de Educação. Então, agora a gente tem a mesa para conseguir negociar melhor e talvez com mais rapidez superar as metas que a gente precisa superar, que são várias, não é? No âmbito da educação, tanto básica como superior. E, Sana, outro ponto que o plano traz é uma atenção diferenciada, porque isso vocês estão trazendo, e é importante a gente destacar, são vários Brasis. E dentro desses Brasis tem comunidades que merecem uma atenção diferenciada, como os indígenas, os quilombolas. Por que é importante acrescentar isso no plano? Explica um pouquinho para a gente. Então, o sistema precisa, para ele realmente fechar todas vamos dizer assim, as especificidades dessa nação, ele precisava realmente pontuar e sinalizar a importância de que a educação indígena, a educação quilombola, seja atendida de forma compartilhada por União, por estados e municípios e que traga em si por exemplo, a oitiva das próprias comunidades, o respeito à realidade de cada uma daquelas populações. Então, há no SNE esse registro, ele é importantíssimo, inclusive ao abordar os chamados territórios etnoeducacionais, que são... Ali você pode ter, por exemplo, um agrupamento dessas populações que está em 2 estados diferentes. Né? Acontece muito na região amazônica, por exemplo, que está em dois estados, às vezes até em 2 países. Então, realmente, você tem que ter uma atenção especial e, nesse ponto, o SNE ele reverbera e ele reitera as disposições constitucionais. O Sistema Nacional de Educação, para quem está em casa assistindo e acompanhando a gente, é esse bebezinho, né, que você falou, Luana. Mas, assim, é um bebezinho que tem tudo para se tornar um jovem forte. O que é que ele tem que fazer? O que é que a gente tem que garantir para que ele funcione a contento? O que é fundamental a partir de agora? Bom, eu imagino que a gente possa destacar, primeiro, esse esforço de tirar o SNE do papel. Então, fazer cumprir o que já está determinado ali. São várias regras que o SNE traz. Inclusive, o SNE trouxe um capítulo específico sobre esse tema que a Sana estava comentando agora, né? Deu um destaque super importante. E, além disso, tirar do papel. Então, montar as comissões, não é? Organizar isso na União e nos estados. Então, tem muito trabalho para o Ministério da Educação, muito trabalho para as secretarias estaduais e municipais de educação, né? De conversar, de fazer com que isso não vire mais um checklist, né? Uma tarefa burocrática, não. Que seja um sistema vivo, não é? Que possa, de fato, colocar as redes para conversar, para que não haja, como havia muitas vezes no passado, lacunas, não é? Crianças deixadas para trás, ou sobreposições mesmo de trabalho, né? 2 redes fazendo a mesma coisa, quando, na verdade, elas poderiam estar colaborando melhor. Então, eu imagino que os grandes desafios são você criar claramente o que precisa ser criado, de acordo com o que traz a lei, e fazer esse sistema funcionar por camadas, passo a passo, para que ele se torne um jovem forte e um adulto, não é, funcional. Vou aproveitar e te perguntar a mesma coisa, Sandra. Eu sei que você também tem colaboração nesse sentido. Eu acho assim que a Luana foi muito feliz, né, do que ela trouxe. E eu só acrescentaria um detalhezinho. Eu acho que esse bebezinho precisa de pai e mãe. E por que eu menciono isso? Porque durante a tramitação aqui no Senado, que nós acompanhamos, em alguns momentos nós ouvimos algo como, mas nós já temos os sistemas, mas os sistemas já existem. Para que esse sistema? Em primeiro lugar, para quê? Porque a Constituição manda que seja regulamentado, né? Mas a grande questão, me parece, ser a ideia de que, se do jeito que estamos fazendo, não estamos atingindo, no tempo que gostaríamos, é claro que há avanços, mas no tempo que gostaríamos, não estamos alcançando a dimensão que gostaríamos de alcançar, no tempo que gostaríamos que fosse muito mais abreviado do que tem sido. Então, talvez essa mentalidade dual de que os problemas da educação
ou são de gestão, de governança, ou são de financiamento, talvez esse pensamento, eu ia falar dicotômico, mas segmentado, entre o problema é esse ou é aquele. Na verdade, talvez o problema seja que nós estejamos entendendo o processo de uma maneira fragmentada, porque entre a gestão e o financiamento, há que se fazer, está faltando exatamente a governança, está faltando exatamente a articulação entre planejamento, financiamento, padrões de qualidade. O SNE, talvez, na simplicidade que ele tem, ele talvez nos ajude e contribua a pensar a complexidade do fenômeno educacional. Talvez o SNE possa fazer exatamente esse papel de ampliar nossa visão, entendendo que é a teoria dos fractais, né? Às vezes o problema a gente enxerga ele macro, mas ele se reproduz lá na sala de aula, no aluno que não se alfabetiza na idade certa. Talvez esse problema que está aqui, ele precise chegar até aqui. Talvez ele precise ser lido a partir desta realidade pequena. E quem é que pode narrar essa pequena realidade, que é uma realidade tão importante para aquela criatura que está lá, que não consegue aprender a ler? Talvez a importância seja que quem está aqui sendo gestor, entenda a importância de ouvir essas outras instâncias, de dialogar com quem, por exemplo, é um secretário de Educação Municipal. Perfeito. Olha só, a última pergunta para as duas. Vocês já meio que tangenciaram, mas eu não posso terminar esse programa sem perguntar. Estão otimistas? A educação vai voltar para o papel de protagonismo que ela sempre deveria estar ocupando nesse país? Acho que podemos dizer que sim, né? Muito otimistas. Por isso, porque agora a gente fecha um pouco esse ciclo, né? Todos os instrumentos estão aí estabelecidos e aí é possível caminhar de uma maneira permanente e institucionalizada, porque antes não é que não havia colaboração em alguns estados, em alguns municípios, havia, mas dependia muito da vontade do gestor, do governo de ocasião. Agora, como a Sana dizia mais cedo, você consegue de maneira organizada, permanente, regular, você tem uma continuidade, né? Com transparência, com continuidade, você consegue conversar sobre educação com várias instâncias ao mesmo tempo, desde, com a participação social, mas também com os atores internos. Você tem fóruns para professores, a gente vai acompanhar piso nacional, vai acompanhar a carreira docente, que é um dos fatores que mais influencia na aprendizagem dos alunos, não é? A qualidade do professor, se o professor está bem pago, se o professor está motivado, né? Se o professor está na escola, se ele ensina o que ele aprendeu na faculdade para ensinar, enfim. Então, eu acho que há muitos motivos para que a gente fique otimista. Sana? Também sou otimista. E eu acho assim que, como este programa tão prestigiado da TV Senado, né, tem apontado, nós acreditamos que as soluções, elas não é um PLP que vai resolver, obviamente, mas há uma... Eu vou dar um exemplo muito simples. O que aconteceu, por exemplo, no último Plano Nacional de Educação? Nós tínhamos o mapa, que era o plano, as metas são essas, as estratégias para alcançar são essas. Nós tínhamos o território, que são os diferentes estados, municípios e os seus respectivos sistemas de ensino responsáveis. A gente tinha o mapa, tinha o território, mas a gente não tinha esse barco atuando de forma sinérgica. Então, você tinha pessoa dentro desse barco que está... Pessoa, e eu estou falando, quando eu falo pessoa, meu Deus, está personalizando. Não, eu estou falando visões, conceitos. Havia visões levando para... Nós vamos para a Groenlândia. Não, nós vamos para Quiprocó. Então, desse jeito a coisa não andava. Você tinha o mapa, você tinha o território, mas você não tinha esse pessoal do navio.
sentando e conversando. Olha, a gente precisa... É claro que conversando com evidências, como Luana trouxe muito bem, conversando com atendimento às especificidades, como você bem trouxe, mas agora, pelo menos, eles vão saber, olha, a gente agora tem o plano, que é um outro assunto que eu acho que complementar ao Sistema Nacional de Educação, que é a votação do novo Plano Nacional de Educação, que está na Câmara, que foi apresentado o relatório esta semana e que deve chegar aqui no Senado em breve, um conjunto de metas. Que visão de futuro nós temos para a educação? E eu acredito que sim. Se a gente agora, a gente tendo o SNE, nós não vamos ter, por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia. Será que o SNE resolveria? Eu acredito que poderia não resolver, mas minimizaria muito aqueles efeitos que vivemos na educação, quer dizer, vivemos em tudo, mas na educação nós acompanhamos muito de perto a questão de que houve municípios em que as crianças tiveram o direito educacional não atendido durante aquele período, porque todo mundo ficou tão atordoado. Se nós tivéssemos um SNE, eventualmente as comissões, as CIBs e as CITs que a gente fala, essas comissões iriam se reunir, iam conversar e nós teríamos talvez um exemplo, acho que os clássico. Os danos seriam menores, na verdade, exatamente. Né? Olha só, já vou marcar, muito em breve a gente vai voltar a conversar para falar do Plano Nacional de Educação, tá? Legal. Isana Nascimento, Luana Mergman, muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para garantir seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania.